Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso estudo de hoje é a certeza da regeneração. Está em Romanos 8, do 18 ao 25, que diz: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? O espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, eu não posso garantir que amanhã eu vou estar vivo, ou que hoje mesmo, daqui a 1 hora, 2 horas. A morte é uma coisa, como diziam na antiguidade os antigos, a única certeza que nós temos na vida. A pessoa pode programar tudo, mas ela não tem como programar o dia em que ela vai morrer. Desde o homem mais rico do mundo, aos reis, presidentes e até os mais pobres, os que vivem na grande miséria, podem escolher ou dizer qual o dia que vai morrer. Mas nós temos condição de saber se fomos regenerados e salvos. É a certeza da salvação. Podemos ter a certeza que somos filhos de Deus por 3 meios. O primeiro é as Escrituras, o segundo é pela experiência e o terceiro pelos frutos da vida. O primeiro pelas Escrituras. A Bíblia nos fornece as condições que temos de satisfazer a fim de sermos regenerados. Arrependimento e fé. Aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Quando dissemos único, é porque ele não precisa da ajuda de ninguém, nem de anjos, nem de demônios, nem de entidades, nem de santos, ou de dinheiro, ou de qualquer coisa. Ele é único. Ele pode prover a salvação de qualquer um que se arrepende, crê nele
como único e suficiente Salvador, através da fé, e confia nele de todo o coração. Temos que nos entregar nas mãos de Deus. Podemos ter certeza de que, se nós fizermos a nossa parte, que é de crer em Cristo através da fé, gratuitamente nós seremos salvos, porque Deus fará a parte dele. Ele guarda a sua palavra. 2 Coríntios 6, do 14 ao 18 diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, uma pessoa que foi regenerada, ela agora vive na verdade e na justiça. Ela não pratica as coisas que os corruptos, os incrédulos, as pessoas impuras, aquelas que vivem a tramar e a fazer maldade com o seu próximo. A pessoa regenerada, ela não pratica mais isto. E aí, no versículo 16 da parte B e o 7 diz assim: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. E no 18 diz: serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui está falando da adoção. Quando você aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Deus te adota como um filho, um verdadeiro filho, co-herdeiro com Jesus Cristo das coisas eternas e da vida eterna. Apocalipse 21, do 1 ao 7 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então Deus cumpre a sua palavra. Ele diz que ele vai ser Deus. E aqueles que creem nele, que foram regenerados, serão os seus filhos. Isto é uma garantia que não tem como voltar atrás, porque foi o próprio Deus que disse e prometeu. Deus. E no versículo 8 deste capítulo 21, fala sobre as pessoas que não foram regeneradas. Diz aqui, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, se você tem uma Bíblia, lê aí essas condições das pessoas que não foram regeneradas. Veja se você está entre uma delas. Um exemplo aqui é os mentirosos. O mentiroso, ele nunca foi regenerado, porque Deus detesta a mentira. Deus detesta a soberba e a mentira. Isso nós vemos lá em Isaías, capítulo 9. E o segundo meio que nós temos é pela experiência. Sabemos pela própria experiência com o Espírito Santo de que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E essa certeza aumenta à medida que a nossa comunhão com o Espírito Santo ela aumenta. Quanto mais aumenta a nossa comunhão com o Espírito Santo, quanto mais ele dirige a nossa vida, mais ele vai nos dando certeza e confirmando com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Se você não sente isso, comece a orar, se entregue totalmente a Deus, passe a confiar em Deus de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Peça a Deus que lhe conceda uma fé do tamanho de um grão de mostarda para crer em Cristo como o único e suficiente Salvador.
ter a Bíblia como sua regra de fé e ordem e viver através da orientação do Espírito Santo, que ele vai te dar essa certeza. O terceiro meio é pelos frutos da vida. Está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 24, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então isso aqui é a alegria, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, são frutos, fazem parte do fruto do Espírito. Não são frutos. O fruto é um só que contém todas estas qualidades. Então, conforme você vai crescendo na fé, os frutos do Espírito Santo vão aflorando em você, vão crescendo. Eu acredito que o mais difícil de todos estes é o domínio próprio, porque temos sempre que estar lutando contra a nossa carne. O nosso espírito deseja uma coisa, mas a carne, ela deseja outra. Por isso que Jesus Cristo disse aos apóstolos, lá no Getsêmani, quando ele ia orar e voltava e os apóstolos estavam dormindo, ele dizia: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então devemos orar e vigiar e, orientados pelo Espírito Santo, crescermos nesse fruto, que são essas qualidades, e agradarmos a Deus em tudo. Os frutos da nossa vida são o quê? O amor pelas almas perdidas, porque nós sabemos que, como diz João lá de 3:16 ao 18, que Jesus Cristo não veio condenar, ele veio para salvar. Então toda alma que não tenha Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ela está perdida e ela precisa da salvação. Então, o cristão, ele deve ter amor pelas almas perdidas, pelos seus inimigos, por aqueles que não conhecem Cristo, que estão adorando a falsos deuses. Levar a palavra de Deus por amor. Nós devemos ter amor à palavra de Deus. A leitura, o estudo, o conhecimento da palavra de Deus, onde nós vamos conhecer a Deus e a Jesus Cristo, pela revelação que Deus fez de si mesmo. Está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Ter o amor pela Igreja de Cristo, não a denominação, porque a maioria das denominações, elas são falhas porque são dirigidas por homens. Mas a Igreja de Cristo está em Hebreus 12, 22 a 23, 22 e 23, que diz: mas tendes chegado ao monte Sião
a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. A maioria das denominações existem pessoas salvas e pessoas perdidas. Não é somente uma denominação que entrará nos céus, mas entrarão aqueles que creem em Cristo como o único e suficiente Salvador, e o seu nome foi escrito no livro da vida. Devemos ter prazer em servi-lo com lealdade e satisfação. Servir a Deus e a Jesus Cristo com lealdade e satisfação. Devemos saber também, ter a certeza também que vamos viver a verdadeira vida. Como dissemos no começo, esta vida aqui é passageira, mas a vida eterna, quanto dura a vida eterna? É para sempre. João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que nos confirma que somos teus filhos porque aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Muito obrigado, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.